usar também o saldo do tipo orçado, que vai ser o meu orçamento. Então, eu vou colocar aqui orçado. E a mesma coisa, qual que é o nível de comparação? O nível de comparação, tipo de saldo. Eu dentro do tipo de saldo que eu quero saber se tem o tipo orçado. Por que eu criei esses dois tipos de saldo? Porque quando eu vou criar o bloqueio, né, a grande funcionalidade aqui do PCO é, quando acabar o meu saldo, o meu orçamento, eu paro de gastar. Então eu crio uma regra para comparar quanto eu tenho de orçamento com quanto eu tenho de realizado. Como que funciona isso, né? Eu tenho aqui meu orçamento de 1.000 e eu vou consumir esse orçamento. Vou lá, consumo aqui e eu tô vendo aqui, ele sempre vai olhar orçamento menos consumo. Quanto eu tenho de saldo? 200. Se eu quiser fazer mais uma compra, eu posso comprar 200. Acabou meu saldo. Se eu for tentar fazer mais uma compra, ele vai bloquear. Como que eu sei que ele vai bloquear? Aonde que eu digo para ele que ele vai bloquear? É justamente aqui, no tipo de bloqueio. Ele vai bloquear por quê? Porque eu vou contar para ele como que ele vai fazer esse bloqueio. Então eu vou pôr aqui, código do cubo, a descrição, orçado versus realizado. Quem é o meu previsto, o meu orçamento? Vou colocar lá. Meu orçamento do cubo 10, que é o orçado. Quem que eu estou comparando, né? Então, quem que é a configuração prévia de valores? O meu orçado. Que eu dei o exemplo aqui, eu começo com o meu orçamento. E quem vai ser o meu realizado? É o meu consumo, né? Quem que eu estou consumindo? O realizado do cubo 10. Coloco aqui. Tipo de apuração. Eu posso apurar semanal, quinzenal, mensal, de acordo com os períodos que estão aqui. Eu criei meu orçamento mensal, então eu quero conferir mensalmente. Moeda 1. E que nível que eu vou comparar? Eu posso comparar por conta orçamentária ou por centro de custo. Como eu montei a minha estrutura, eu vou colocar por centro de custo, tá? E aqui tem por período ou acumulado. Qual é a diferença? Se eu coloco por período, ele vai olhar dentro desse período aqui, no nosso caso mensal. Se eu colocar acumulado, ele vai acumular todos os meses daquele período que eu coloquei lá do ano, né? Então ele vai considerar todos os meses do ano. Só um pequeno detalhe, tá? Ele sempre acumula daquela data para trás. Então se eu estou no mês 6, ele vai considerar o saldo que tem disponível do mês 1 ao mês 6. Ele soma tudo e vê se eu posso usar. Se eu estou no mês 10, do 10 para trás. Então, do 1 ao 10 ele vai acumular, tá? Então, eu prefiro acumular nesse meu exemplo por período. Então, se eu quero controlar mensalmente, eu vou controlar mensalmente. Então, eu vou pôr por período para ele olhar só dentro do meu mês. Ah, mas eu tenho saldo sobrando do mês anterior. Aqui ele desconsidera. Ele vai olhar só para dentro daquele mês. Terminei aqui a configuração, então eu já tenho aqui o meu cubo configurado. Então, dentro desse meu cubo, eu vou olhar conta, centro de custo, e eu vou olhar isso por mês e sem acumular, por dentro do período. Essas informações aqui que eu tenho estruturada dentro do meu cubo. E é o cubo que vai ditar como vai funcionar os seus bloqueios do PCO. Então, é aqui que eu vou configurar o tipo de bloqueio que eu quero ter.